de Deus. Vamos vendo aí quem já chegou. A Sossô, né, como sempre, é a primeira a chegar, tá aqui com a gente, ó. A paz do Senhor, casal. A paz do Senhor, Sossô. Paz do Senhor, apoiadores. Enfim, última lição. Realmente, passou muito rápido, gente, ó. Só a gente que acha, só eu que acho. Você também acha, Romulo? Passou muito rápido. Eu acho que passou rápido, acho que é porque a revista também é muito boa, né? A gente foi levando. A Sussu, ela bota, cadê vocês? Ela chega antes da gente, entendeu? Ela ainda fala, cadê vocês? Cadê vocês? Eu acho que o Cadê Vocês, né? Acho que nem é só pra gente, é pro pessoal também, porque ela faz meio que uma chamada aqui, né? Ah, Claudete, tá, tá. Ah, não, faz sentido. É tipo um comentário seguido do outro, né? um seguido do outro. Roxana, mas é a gente também, porque a gente não tinha começado. Roxana, Fábio, Odila, Eduardo, bora, pessoal. Ó, Calango sumiu. Calango tem muito tempo que a gente não vê Calango. Calango abandonou. Tem o pessoal também que assiste. Deixa eu abrir alguns comentários da aula passada. Que assiste depois, né? A gente sabe, mas que tá sempre comentando. E nós somos muito gratos. Deixa eu abrir aqui os comentários. Pra gente já ir respondendo. Enquanto isso, pessoal, vai chegando. Já tem 6 pessoas aí com a gente. E aí a gente vai dando os avisos, enquanto a galera vai chegando, vai compartilhando, vai botando no grupo do WhatsApp de vocês, no grupo da turma. Muito importante, gente, muito importante. E são 12, deixa eu ver aqui os comentários. 7 comentários. Claudete sempre comenta, né? Graças a Deus. Ela botou aqui, ó. A paz do Senhor a todos. Agradeço a Deus por ter enviado esse abençoado casal para nos fazer chegar mais perto de Deus através da história bíblica, trazida pela Poliana e pelo Rômulo. Glórias, glórias. Amém, Claudete. Um beijo. Muito obrigada Amém. pelo. Claudete também comentou: parabéns pelos 40 mil inscritos. Inclusive, vou falar sobre isso depois, Rômulo. Me lembra. Tudo deu início com o pastor Júlio e família. Que Deus continue abençoando suas vidas e mais. Amém, Claudete. Juninho Flá, às vezes fica com a gente também na live. Apareceu depois aqui, ó. Aula maravilhosa. Deus abençoe. Amém, Juninho. Deus abençoe você também. Jael Marques. Como faço para baixar os slides? Os slides, eles são enviados apenas para os nossos apoiadores. Então, basta entrar no link aqui embaixo, né? O link do Boa Semente Jovem, e fazer a sua contribuição com 5, com 10, com 15, com o que o Senhor tocar aí no seu coração. Então, basta acessar o link aqui embaixo e fazer parte desse time de apoiadores que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Vale lembrar, não é uma relação de compra e venda de materiais, mas sim é uma forma de agradecer vocês pelo apoio. Além do que, esse projeto surgiu com o intuito do nosso casamento, que está cada vez aí mais próximo. Então, quando você apoia o canal, quando você faz parte do time de apoiadores, você está contribuindo diretamente para o nosso maior projeto, que é o casamento. E como o Romulo sempre fala, né, isso tem ajudado muito a gente, muito mesmo. E eu acho interessante que ao longo do tempo que a gente começou a gravar, acho que no ano passado mesmo a gente chegou a gravar uma live de agradecimento dentro da live de aula, né? A gente gravou uma live de agradecimento, porque na mesma semana finalizou a questão do apartamento e também a questão do carro. Era algo que a gente estava pedindo a Deus e através das contribuições aqui do canal, através do nosso trabalho secular, né? E das nossos esforços, de Deus principalmente, nós conseguimos alcançar essas duas bênçãos. E desde então, o Senhor tem nos abençoado cada vez mais. Toda semana eu acho que a gente sempre tem uma bênção para contar, uma história para contar também, do quanto o Senhor é fiel e ele recompensa muito bem. Então, enfim, né? Só para dizer que todo o apoio que vocês têm feito, tem contribuído, tem revertido sim para a nossa casa, para o nosso apartamento, né? Para a nossa vida, né? Que vai se estabelecer a partir de novembro. Quer falar? Oi? Quer falar? Tá ajeitando a Ah, barba sim. aí? É o que parece que tem um cabelo aqui. Mas, enfim, gente, muito, muito feliz, né? Acho que aproveitando aí o final de lição, né? Vale a pena a gente contar, porque a gente faz isso aqui já tem, nós dois, né? Fazem 2 trimestres, né? Que foi o final da revista passada e o início desse ano, né? Isso. Que a gente faz, pelo menos nós dois, assim, nesse formato. E, assim, tem surgido muito efeito. A gente recebeu muitas bênçãos do ano passado e esse ano também não é diferente e creio que ainda tem muitas bênçãos por vir. Então, definitivamente, Deus tem cuidado da gente, né? Foi algo que a gente não imaginava que
poderia até trazer um retorno financeiro, né, nesse sentido do apoia-se e tudo mais. E a gente fica muito feliz de estar ajudando, né, na parcela de pagar a casa. A gente é muito claro com vocês. Literalmente, o dinheiro que a gente recebe daqui é o que a gente usa para pagar a parcela da casa. A gente ora, né, eu e a Poliana, que um dia chega ao ponto de a gente usar todo. Hoje é uma ajuda, né, no sentido de chega, eu completo um pouquinho mais, a gente completa mais e paga a casa. Mas a gente ora para chegar no momento em que todo esse dinheiro do Apoia-se nos permita, né, nos possibilite pagar a casa. A gente ora e confia que vai dar certo isso. Mas, enfim, no geral, muito feliz, as bênçãos de Deus têm nos cercado, Deus tem nos abençoado, e no final das contas que a gente possa fazer as coisas de Deus com o coração, né? E Ele sempre recompensa os seus filhos. Então, que a gente não tem sido diferente. A gente tem provado do amor de Deus, das suas bênçãos, né? E Ele tem cuidado da gente, definitivamente. Como um casal, a gente ainda não é casado, mas a gente estamos caminhando para isso, né? Inclusive, na lição, eu vou até falar um pouquinho sobre casamento e tudo mais, mas a gente está caminhando para que no final do ano tudo isso se concretize. E nossa oração também é que a casa esteja pronta no momento em que a gente venha a estar casado, né? Para que a gente já vá logo para a nossa casa. Enfim, no geral é isso. E vocês têm sido um papel fundamental nisso, têm nos ajudado, têm nos abençoado. Então, continue, nós carecemos das suas orações também. Muito obrigado sempre. É isso, pessoal. A partir de novembro não vai ser mais de 2 telinhas, né? Vai ser uma tela só. A gente vai estar juntinho aí, continuando gravando. E é o que o Romulo falou. No início a gente não tinha pretensão de chegar onde a gente chegou e transformar isso num complemento de renda através dos materiais didáticos, né? Porque a gente sabe que quem trabalha com o YouTube sabe que as visualizações não é algo que dá um retorno. Então é mais por essa aula, essa parte do material mesmo. Então, quando cada um apoia, seja com R$ 5 ou com R$ 30, ou com que você decide apoiar, ajuda muito pra gente. Ajuda muito e é muito significativo. Mas depois eu vou falar sobre isso, calma aí. Tem mais comentário. Solange Soares Costa, que não é a nossa Sossô, é uma outra Solange, comentou. Boa tarde, como faço para conseguir material? Então, essa pergunta eu já respondi no comentário passado. Basta acessar aqui embaixo, no box de informações, o link. Pra quem tem dúvida também, durante a semana, às vezes eu coloco também lá no grupo do WhatsApp. Sim. Então, se você também não faz parte do grupo do WhatsApp... quê? Tá picotando um pouco. Eu não sei se é só pra mim, não sei se é a minha internet ou a sua, mas tá tremendo, tipo, a sua imagem. Aqui Agora pra mim ficou travou. normal. Uma hora tava ruim, mas pra mim agora tá normal. Pede pro pessoal comentar aí, comenta aí, gente, se foi só pra mim, porque pode ser a minha internet, pra gente saber se é minha ou é dela. Mas travou um pouquinho a sua imagem pra mim e o áudio também ficou picotando. Ficou muito robótico. Comenta aí, pessoal, como é que tá a conexão. Mas como eu ia dizendo, a irmã Solange, né, perguntou como é que ela faz para conseguir material. Já respondi. Então, entra aqui embaixo no box de informações, no link do canal Boa Semente Jovens, né? Tem 2 tipos de apoio, tem um dos adultos e tem um dos jovens. Tem que fazer parte dos jovens. E aí também, entra no grupo do WhatsApp que o irmão Moacir, tá? Hoje eu lembrei que o irmão Moacir também sempre manda material lá gratuito. Então, muito obrigada, irmão Moacir, por ser um desses pilares do canal Boa Semente. E aí, vamos lá, ó. O Sossô comentou aqui que a chamada é para os apoiadores, João. Temos aqui também, ó, a presença do Bruno Lima. O Bruno também está sempre aqui com a gente. A paz do Senhor, povo de Deus. O Sossô comentou, casal, vocês estão certos. Priorize o reino e as suas necessidades, ele suprirá. É verdade. É verdade. Patrícia Camacho chegou. A paz do Senhor, Patrícia. Saudade. A pessoa comentou a paz, Bruno. E ela disse que tá ok a conexão. Deve ser aí na sua, porque você está pelo 4G. Então, não sei. Mas vamos lá. Vamos aos slides. Gente, ó, o time de apoiadores aí, cada vez mais completo. Estamos aí, ó, na reta de completar esse segundo quadrinho. Essa semana chegou aí o Jorge Luiz. Tá aí chegando para compor esse time. Muito obrigado, pessoal, pelo apoio. Já falamos aqui um pouquinho sobre apoiadores, sobre esse projeto. Então, muito obrigado a todos que contribuem para esse projeto. Quem não pode contribuir financeiramente, pode contribuir com as orações, que também é muito importante. Eu acho que é um dos pilares mais importantes desse projeto, é a oração de quem às vezes não pode contribuir financeiramente. Então, além disso, você pode curtir, gente, um vídeo, compartilhar, isso é de graça, isso não dói, nem cai o dedo. Então, curte, compartilha, comenta, porque é muito importante, principalmente quando esse vídeo se tornar, quando essa live se tornar um vídeo. Muito importante pra gente. Agora, aqui, ó,
Momento Professores em Movimento. Nós temos aqui a presença da Solange Lopes, classe Êxodo. Ela botou aqui pra gente, ela me mandou mensagem no WhatsApp, a gente sempre tem um contato mais próximo, né? Ela me mandou que ela fez um questionáriozinho, não sei se ela já aplicou, mas também ela fez ali um lanchinho para os alunos, última aula aí, não sei se elas estão adiantadas, mas última aula, ela fez um lanchinho, tá aí a classe dela, é uma classe muito bonita. Romo, tá travado. Ou você tá parado? Não, eu que tô parado mesmo. Ué, gente. Eu tô parado mesmo. Eu, hein? Tá bom, então. Mas aí, ó, Sossô já disse que já aplicou o material, que bom, graças a Deus. E aí, a classe dela é uma classe muito bonita. Tá ali os alunos com a Bíblia, com a revista, anotando. Que legal, que Deus continue abençoando o projeto. Na próxima vez, chama a gente pro lanchinho, né? Estamos aqui pertinho, que a gente vai lá comer, confraternizar com vocês. Muito importante. Quem for de longe também, quiser mandar passagem, a gente vai também, não tem problema. Onde chamar, a gente vai. Portugal, aí a Roxana, Zé, ó, chamar a gente tá indo também. E é isso aí. Brincadeiras à parte, que Deus continue abençoando o seu ministério, Solange. Que você continue sendo essa pessoa incrível, né? Que a gente tem o prazer de conhecer aqui através do canal. Né, Rom? Sim, gente, eu tô rindo aqui. Acho muito engraçado. Porque eu tava parado assim, eu tava prestando atenção e parado, mas não tava travado. Isso é muito bom ficar rindo disso, gente. Mas é isso aí. Muito bom esse nosso quadro aqui. Foi ideia da Poliana, isso aí desde o início, né? Essa ideia do Professor em Movimento. E eu acho legal. Inclusive também, eu esqueci só o nome dele. Agora não sei se eu acho que talvez eu vou errar, então é melhor não falar, mas ele Foi tem sempre só marcado. você Tá aí, Israel falar. Oliveira. Foi só você falar. Caraca, ele. Israel Oliveira, ele tem marcado a gente lá Eu ia falar Israel, só que eu não queria pelo menos errar, né? Vai que o nome dele não era Israel. Mas ele tem marcado a gente lá no Instagram e tudo mais, a gente tem visto. Inclusive, vou deixar aqui um elogio que eu acho que vale a pena. Não sei se ele é diretamente líder ou seria o professor e tudo mais da escola dominical, mas no geral, muito legal o Instagram de vocês. Vocês fazem um projeto muito legal no Instagram ali de chamar os jovens. É importante, né? Eles são assíduos assim de ficar publicando e tal, a escola dominical. Eu acho muito importante essa ideia de você ter um Instagram e tudo mais, que você chame os jovens, que você poste o dia a dia, né, da galera lá. Acho muito importante e parabéns aí. Aí ele é líder e professor, muito legal, muito legal. Parabéns, que Deus continue te abençoando. E e é isso, muito legal. Continue com essa assiduidade lá no Minha Esposa Cuida do Insta. Legal, tá vendo aí, ó? Sempre, gente, Deus une propósitos, definitivamente. Então, que bom, ele faz esse trabalho talvez mais de trazer o conteúdo e ela cuida do Instagram ali e tudo mais, da divulgação, que é muito importante também. Não deixa de ser um marketing também, né? De fazer com que outras pessoas cheguem. Enfim, muito legal. Que Deus continue abençoando vocês como casal aí, como líder. E muito legal. Entro no Instagram de vocês lá, a gente seguiu também, inclusive. E a gente fica muito feliz que tem pessoas fazendo, sabe? Literalmente é isso. Precisamos de pessoas que façam. Que não no sentido de se vitimizar com um pouco que tem, mas com o que tem, faz. E isso é muito importante, gente. Parabéns aí. Parabéns, Jael. E aos demais professores também que compõem aqui o canal Boa Semente. É isso, gente. Não importa se essa classe é muito grande, se ela é pequena, o importante é você desempenhar o seu melhor, você fazer o seu melhor. E é como eu sempre digo, se você está aqui nessa live procurando, não só nessa live, mas procurando outros conteúdos que eu vi que tem mais gente gravando também, se você está procurando um conteúdo a mais, isso mostra o seu comprometimento como professor, de não chegar somente lá na hora e ler a revista e esperar que Deus derrame sobre você um conhecimento para passar para os alunos. Não, requer uma preparação. E vocês que estão aqui nessa live ou em outras lives, buscando conhecimento, eu tenho certeza que Deus está vendo isso. E é muito legal. Solange está aí desempenhando esse papel. O Israel com a sua esposa, né? Poxa, muito legal ver casais trabalhando juntos, né? Acho que cabe aqui uma identificação, a gente sente uma identificação com esse tipo de trabalho. E é isso. Muito legal. Deus abençoe vocês. Inclusive, vale a pena seguir eles, gente. Vai lá no meu, que aí vocês acham eles, que agora eu não vou lembrar o arroba de cor, mas aí, já, se quiser comentar, comenta que a gente vai postar aqui. A Sumária Lima, acho que é nova aqui no canal, acho que eu nunca vi por aqui, mas a paz do Senhor, seja muito bem-vinda. E é isso. Patrícia Ramasco comentou, o trabalho de mídia leva a palavra, temos que valorizar, parabéns. Exatamente, eu também na minha igreja também trabalho com as mídias, eu
toco sempre nessa tecla, que as mídias sociais são um importante veículo de evangelização. Muita gente não dá valor, muita gente acha que, pra quê, né, ficar postando e tal, mas é um excelente veículo de evangelização. Então, cuidem da mídia de vocês, façam sim fotos, por sempre falo um grupo, faz foto de como está a sua classe, faz foto de como está a sua aula, né? Até para você observar o crescimento também, não só o crescimento de quantidade de pessoas, mas também a evolução dos próprios alunos ali como indivíduo, como pessoas que estão ali crescendo na palavra também. Acho que é muito importante. Nunca foi sobre quantidade, mas sim sobre qualidade. É isso, gente, ó. Pode passar para o próximo tópico, Rômulo? Você tem mais coisa para falar? Pode passar? Uhum. Agora, eu queria falar sobre o Kahoot. Chegamos aí na última lição, lição 13, lições dos livros históricos. E alguma lição, eu cheguei aqui a comentar com vocês, que a irmã, agora eu não vou lembrar o nome dela ao certo, mas eu acho que era Cris, o nome que apareceu lá no contato. Sim, eu acho que eu sim. gravei porque o nome da minha mãe é Cristiana, né? Então eu gravei Cris. Era Cris mesmo? Cris, pelo menos era o que me soa familiar na época que você falou. Acho que era Cris. A irmã Cris, ela chegou a mandar pra gente um Kahoot, que eu e o Rômulo jogamos, ela também jogou. E é um Kahoot, né? Só pra dizer mais ou menos o que é. Ele é uma plataforma que você cria um template de jogo, você cria o jogo, as perguntas, verdadeiro, falso, quiz. E aí você manda o link para as pessoas jogam. E ali o site mesmo faz um ranking entre as pessoas. Então, é uma plataforma extremamente didática que eu mesma já criei a nossa versão Boa Semente. Eu vou jogar no grupo aí nessa semana, já tá pronto. Não sei se eu jogo hoje ou amanhã. Vou jogar para que os professores joguem. E aí você vai estar ali se familiarizando com o site e a partir disso você mesmo vai poder criar o seu template. Já falei com o pessoal da aula passada lá na minha classe que na próxima semana, quer dizer, nessa semana, a gente vai estar jogando em sala um resumão dessas 13 lições que a gente aprendeu. Então, ao final dessa live, ao decorrer da semana, vou estar colocando o link lá no grupo do WhatsApp, então se você não faz parte, faça parte aqui. E aí a gente vai descobrir qual é a classe que está, qual a igreja que está aí mais afiada no conteúdo. Então, assim que você entrar, você coloca o seu nome e a sua igreja, né? Ou o seu nome e a sua classe, que a gente vai estar aí avaliando como é que está o conhecimento aí pelo Brasil e como é que vocês estão em relação ao conteúdo, né? Então, a gente vai fazer uma avaliação geral aí do conteúdo, de como ele está sendo mandado. Então, inicialmente é para professores, então o link vai ser mandado lá no grupo do WhatsApp, só os professores vão fazer parte, e a partir disso você decide se quer fazer um Kahoot para a sua classe ou não. Vale lembrar que eu acho que só cabe 30 pessoas, então o nosso grupo tem mais de 400, né? Então vou liberar essas 30 vagas. Quando completar, eu jogo de novo uma outra sala. Então, enfim, né? Só para dizer que esse mecanismo vai ser muito legal da gente participar. Eu não vou poder participar, o Rômulo não sei se vai querer participar, porque fui eu que fiz as perguntas, né? Nós temos lá verdadeiros ou falsos, temos quiz. E aí, se eu participar, eu vou estar ali meio que roubando, né? Porque eu já sei a resposta, já sei a ordem, então não vale. Mas é um mecanismo muito legal, gente. Vale muito a pena ficar atento ao grupo do WhatsApp essa semana. E aí é isso, ó. Israel Oliveira comentou aqui o arroba Juventude Nova Aliança, né? Juventude, _ NVA. Então, acessem lá, que é um conteúdo bem legal, até mesmo para se inspirar. Patrícia Camargo comentou, ai, que legal, por isso eu amo esse canal. Exatamente, esse canal aqui, ó, é divertimento, é conteúdo, é história, é aplicação, é tudo e mais um pouco, não é não, gente? Quer falar alguma coisa, Rômulo? Nunca sei quando você quer falar. Seguindo, e vou jogar, hein? A primeira sala que criar aí. Poliana já tá usando o hack, né? Que já vai saber das respostas aí, mas vou tentar chegar perto aí, pelo menos bater junto. O primeiro lugar é dela, né? Mas eu vou tentar. É um resumão, gente. É um resumão da revista inteira. Então, tem coisas que a gente viu na live, tem coisas que estão na revista, enfim. É um resumão para você se inspirar e aplicar também na sua aula. Então, é muito fácil, gente. Você entra no site do Kahoot e se inscreve, né? Gratuitamente, e aí você cria a sua sala. Então, você faz as perguntas de acordo com o que você quiser. Isso vale para esse trimestre, sobre a revista dos livros históricos, mas vale para outras também. E aí, seguindo, né, a continuidade da live, vale lembrar que nós estamos aí na última lição, passou muito rápido, passou correndo, gente, esse período que a gente passou junto aqui. Para mim, eu acho que ocupou o espaço da melhor revista, tem aqui meu coração, principalmente as últimas que tiveram bastante conteúdo histórico, então, para mim, foi uma das melhores revistas de estar aqui comentando com vocês. Eu acho que também foi um momento que a gente mais se aproximou também aqui no canal. A gente passou a conhecer mais as pessoas se engajaram bastante nos comentários, foi bem legal. Ainda que no início tivesse sido um pouquinho desafiador, recebemos aí comentários
falando, ai, essa menina fala muito, essa menina fala muito, que não sei o quê, vocês falam muito, poderia ser mais rápido. Gente, não é nossa proposta é ter um contato mais próximo com os professores, né? Como eu sempre falo aqui, é a sala dos professores, e também, né, trazer um conteúdo mais aprofundado, porque ler revista você lê sozinho, né? Fazer um resumão você faz sozinho, e aqui é o momento mesmo de se aprofundar. Então é isso, estamos chegando aí na 13ª lição, a última lição. Aproveite para fazer um momento de confraternização com seus alunos, né? Inclusive, domingo é domingo de Páscoa, não sei se é esse na igreja de vocês vai ter aula, mas se tiver, faça um momento de confraternização, jogue o Kahoot com eles, vai ser um momento bem legal. E a próxima revista, nós vamos tratar a Cartas aos Hebreus. Eu estou muito animada, vamos ver o que vai dar. Ainda não tenho a revista, então não me perguntem se já tem a revista, porque eu ainda não tenho para poder disponibilizar para vocês. Mas assim que tiver, a gente dá um jeito no grupo do WhatsApp. Por isso que é importante você estar nesse canal de comunicação. Ó, você comentou aqui. Pode. Deixa uma sugestão aí do Kahoot ainda no assunto do Kahoot. Vai. Gente, faz uma... Abre aí, se bem que a sala... Teria um mecanismo, tipo assim, deles fazerem com os liderados deles? Tipo assim, que você envia o link ou algo do tipo, ou não é possível? Eu acho que seria difícil, porque senão eu teria que criar todas essas salas. O professor, individualmente, ele pode criar a sua sala e compartilhar somente com seus liderados, com a sua classe. Mas é fácil isso ou é difícil? É fácil. Foi o que eu disse, gente. Eu vou botar o link também do site. Você entra no link, faz o cadastro e vai estar lá. Nova sala, criar sala, alguma coisa assim. Aí. Então, a Cris é da expert. A Cris é que me relembrou. Eu faço isso no meu trabalho secular como professora, mas não tinha pensado em conectar as duas coisas. E é bem legal. Então aí, gente, fica a sugestão para você, professor, aí, cria a sala, seria legal que você botasse os seus liderados, né, para jogar e tudo mais, faz uma pequena competição entre eles, né, não é fomentando aqui a competição, mas algo do tipo, mas é legal, para você ver quem ficou mais massivo, né, e aí leva um chocolate, Poliana faz muito isso, né, também, leva um Kit Kat e tal, aproveita que é domingo de Páscoa, nossa, mas a Páscoa não tem nada a ver com chocolate, gente, né, enfim, a gente sabe que não é sobre isso, mas é mais a ideia de você presentear e tudo mais, para você que queira, não, presentear um só, leva para todo mundo, então, vê ele quem vai ficar maior, presenteia quem deu maior, mas Jesus nos deu de graça, é pela graça, e vai lá e dá chocolate para todo mundo. Enfim, que Deus te abençoe aí. E faça isso, mas é importante para você unir a galera, sabe? É legal. Poliana faz muito isso. É isso, é uma ferramenta muito legal, muito dinâmica, porque ali, por mais que você saiba a resposta, o tempo corre muito rápido. Então você fica ali naquela adrenalina e depois que você jogou, o ranking tá feito e aí já era. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, estuda mais para a próxima lição. Muito legal, gente. E aí, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Então é isso, chegamos aí ao final, né, da nossa revista, lição 13, livros históricos, e estamos muito felizes. Só um minutinho. Deixa eu pegar ela aqui. Ai. Glória. Mabel, glória. Pra quem não conhece, essa é a nossa glória filha, gente. É a Mabel. Olha lá, nossa filha, olha lá. Quando a gente casar, gente. eu vou estar levando ela. Mas aí é isso, gente, ó. Lição 13, lições dos livros históricos. Como eu disse, hoje é uma aula mais resumão. Por isso que eu tô introduzindo aqui, porque eu deixei a parte de dentro pro Rômulo falar. Porque eu realmente só vou aqui pontuar algumas coisas. Mas enfim. Lição 13, lições dos livros históricos. Deixa de referência, encontra lá em Josué 21, do 43 ao 45. O versículo do dia tá lá em Deuteronômio. Ih, tem comentário. Daqui a pouco eu leio os comentários. Deixa eu só fazer essa parte aqui. Versículo do dia, Deuteronômio 7, 9. Diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus, ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. Bom, inclusive, a gente já fala bastante sobre aliança, né, Rômulo? Acho que o ponto fundamental aqui, ponto central da lição de hoje é a aliança e o quanto Deus permanece fiel. Verdade aplicada. De fato, os fatos passados na história de Israel servem de instrução para a igreja de hoje. Momento de oração. Oremos para que nossa igreja viva em santidade aos preceitos do Senhor, para que possa alcançar as bênçãos de Deus. Acho que essa semana sou eu, né? Acho que sim. A oração acho que eu orei semana passada. Acho que sou eu. Objetivo da lição, né? Destacar a importância da santidade,
2. Compreender a responsabilidade da igreja hoje. E 3. Apontar a aliança perpétua de Deus. Introdução. Os livros históricos são uma extensa crônica dos fatos importantes para compreendermos um período histórico. Podemos delas tirar lições extraordinárias para a nossa vida cristã. Fato. Ponto-chave. Nós somos o Israel de Deus da atualidade, que aprende com os erros e acertos do passado. É isso aí, gente. Agora eu vou passar para o Rômulo. Deixa eu só ler os comentários aqui, Rômulo, do pessoal. O senhor comentou, sim, é a melhor revista. Concordo plenamente. Rômulo, o que você acha? Eu gosto de muitas revistas que me marcaram. Mas eu gostei muito dessa revista, eu acho que foi a que mais a gente destrinchou aqui. Com certeza, não, do nada pertinho da câmera que eu tava. Tá no meu top 3, né? Porque, tipo assim, eu tenho algumas, eu guardo, né? Tipo assim, ó, a revista pra mim do trimestre passado, que a gente fez no final do ano, pra mim foi muito importante também. Porque foi uma revista de bastante aplicação, que eu gostei muito, é bem mais a minha área. Acho que a Poliana. Tô aqui. Ah, tá. Eu acho que é mais a minha área, assim, eu gostei muito. Também tem esse especial, né? Porque a gente começou a fazer junto e tal. Eu gostei muito. E essa daqui eu acho que a gente desenvolveu ainda melhor porque a gente aprendeu um pouquinho do mecanismo. Então essa daqui foi muito boa no sentido de que a gente conseguia se complementar, sabe? Eu acho isso muito legal. Você trazia um pouco mais dessa ideia histórica e quando tem aplicação, qual é a aula de hoje, né? Eu consegui fazer, olha, essa revista, essa daí dos jovens, essa do Travou, acho que você travou. Travou? Essa daí essa vermelha e azul aí é muito bonita a capa. Eu acho que essa daí pra mim foi a melhor capa. Eu acho essa capa muito bonita. Ih, tá travando tudo. Aqui tá normal, Romulo. Acho que é a tua. Você tá pelo 4G aí. Pra mim tá travando. Mas mostra aí mais uma vez, agora ficou normal pra mim. Aí, show. Do ano passado, são todas do ano passado. Não lembro dessa capa específica. Travou de novo. Enfim. Eu gosto muito dessas revistas e tal. E uma revista que eu marco muito também foi quando eu iniciei, né? Comecei a dar aula nos jovens e tal. Para mim foi muito importante. Mas enfim, essa daqui simplesmente para nós dois, para mim, literalmente a primeira, em primeiro lugar, porque foi a revista que a gente dividiu muito, sabe, os ensinamentos e para mim foi muito legal essa troca que a gente teve aqui. É legal vocês entenderem também que a gente dá a revista para vocês, a gente traz o conteúdo, mas a gente aprende muito também. Por exemplo, eu e a Poliana, a gente conversando, sempre quando a gente termina a live, a gente fala, caramba, como é que essa revista tem trazido isso, né? A gente se complementa, você traz um pouco de um tópico, eu trago um pouco do outro, e a gente vê, né, que Deus literalmente une propósitos, e quando a gente está fazendo isso aqui, eu literalmente vejo que nós fomos feitos um para o outro. É isso. Tá ouvindo? Tá travado você a imagem, eu não sei se você tá me ouvindo, não sei Tá se o pessoal tá normal. me ouvindo, mas enfim. Tá normal. É isso. Tá Então vamos normal lá, aqui. gente. Peraí, Deixando tem de comentário. delongas, mas... Quê? Tem comentários, peraí. Tem mais comentários, ó. Pra Patrícia mim tá Gamasso. travado. Né? Eu acho que. Gente, comenta aí, mas eu acho que é a internet dele. Porque aqui tá normal. Comenta aí, pessoal. Patrícia Gamasso. Uma revista histórica e tão atual. Eu amei a revista. Muitos links com a atualidade. Fato. Realmente, por mais que seja uma revista histórica que trate fatos tão antigos, né? Deu muito para fazer vários links com a atualidade, realmente. Então, é o que eu falei. Eu acho que essa de livros históricos e outra que teve sobre ética, para mim, tá pau a pau. Foram excelentes revistas. Calango apareceu, gente? Cadê? Calango apareceu, ó. Paz do Senhor Jesus, saudade que tava de vocês. A gente tava com saudade. Toda semana a gente fala aqui, gente, cadê o Calango? Calango apareceu, graças a Deus. Que bom que você tá por aqui. Só botou, oi, Mabel. Mabel foi dormir, gente. Jefferson Matheus Tavares, também é nosso apoiador. A paz do Senhor, Jefferson. Voltei. Voltou, Rômulo. Tô falando que é a sua. Voltei. Acho que era a minha internet, pelo jeito mesmo. Tô falando que é a sua lição. A sua lição, ó. Estão falando que é a sua internet.
Ó, a Patrícia comentou, Rômulo, paga a internet. Paga a internet, ó. Tá travado, tá nem... Rômulo paga a internet. Rômulo tá Que aí, eu ó. pago, mas não tá. Ih, Rômulo, é tu. Tá travadíssimo. Gente, comenta aí que a internet é a dele que tá ruim. Vou tirar. Gente, pra mim tá normal, gente. Eu tô me vendo aqui normal, tô vendo na tela normal. Ih, Voltei? Diz que sim, diz que tá sim. travando. Tá travando bastante. Continua travando muito? Agora melhorou. Liguei de novo o 4G, mas a gente já tava no 4G. Enfim, o que eu Melhorou. perdi? Mas vamos lá pra lição. Vamos pra lição, porque senão pode dar ruim aí no meio da live. Vai lá, pode ir. Beleza, gente. Então vamos lá. Já foi dado a introdução, ponto-chave, lição de número 13. Tá? Para finalizar a revista, essa revista que tanto nos abençoou e vai continuar abençoando, né? Que os ensinamentos continuam. Lições dos livros históricos. Se é o texto de referência tá lá, né? Como já foi falado aqui, não vou repetir, né? Para a gente não perder tempo. Vamos lá, tópico 1. Somos povo de Deus. Aqui ele vai basicamente narrar um pouquinho do que foi passado, né? Esses ensinamentos, de tudo que a gente passou. Eu queria também estabelecer algo talvez um pouco diferente aqui na didática dessa lição, é ter um pouco da resposta de vocês, sabe? Um feedback na hora aqui, porque basicamente a gente vai passar um pouquinho do que a gente já aprendeu, talvez um pouco do resumo, né, de tudo mais, do que esses livros históricos nos trazem, né? E que vocês possam interagir bastante com a gente, tá bom? Em cada tópico, vocês botando algumas perguntas aí, desde que não leve muito tempo, a gente vai responder. E eu acho importante também. Enfim, tópico 1 diz que percebemos ao longo da narrativa da história de Israel que Deus levantou seu povo como símbolo de santidade e poder, mas eles rejeitaram, né? Vamos botar em negrita esse pedaço. Eles rejeitaram, né? Desejo e posicionamento do povo de Israel, querendo ser como as demais nações. A gente vê isso basicamente quando Israel decide ter um rei além do Senhor, né? 1.1, a importância da santidade. Esse tópico aqui traz bastante a ideia de habitação, né, de nós sermos um povo separado, um povo escolhido por Deus. A gente já passou muito por isso ao decorrer de toda a revista, então não quero ser talvez um pouco repetitivo e tudo mais, mas talvez essa lição aqui vai precisar que você seja um pouco repetitivo. Então, traz um pouco dessa ideia de nós sermos separados, e a gente pode trazer um pouco para o povo de Israel. O povo de Israel foi um povo separado, um povo escolhido por Deus, para que Deus, né, estivesse ali no meio do seu povo. A gente vê depois essa ideia do tabernáculo, da ideia de Deus estar habitando ali na figura ali do tabernáculo e tudo mais. E a gente vê tanto esse desejo da parte de Deus de estar com o seu povo, né? O povo que ele escolheu para si lá atrás, lá, quando ele chama Abraão, fala que Abraão seria uma grande nação, através dele teria muitos descendentes, seria mais numeroso do que a areia do mar, do que as estrelas do céu. E nós temos essa promessa, né, sendo cumprida ao decorrer de todos esses livros históricos que a gente tem visto que o Deus, quando escolhe um povo para si, escolhe alguém para si, e coloca alguém, né, numa posição, ele cuida definitivamente. Se você não imaginar, né, não é diferente conosco também. Quando Deus ele te coloca numa posição, é porque ele vai cuidar de você, porque ele vai te auxiliar. Ele simplesmente não vai te jogar ali para você fazer o seu trabalho da forma como você bem entender. Não é assim que funciona. Deus ele não trabalha dessa forma. Mas enfim, trazendo aqui, voltando para o tópico 1.1, a ideia de nós sermos um povo separado, nós sermos a habitação, como nós sabemos também. Eu vou fazer um parafraseado aqui para depois a gente finalizar, né, na ideia central do tópico. Mas a ideia de nós sermos habitação, né, de Deus, porque Deus ele precisa habitar em nós na figura do Espírito Santo. Nós não temos agora Jesus ao nosso lado, em carne e osso, mas nós temos ele à destra de Deus e o Espírito Santo atuando em nossas vidas e em nós, definitivamente. E no finalzinho aqui do tópico, ele fala que cabe à igreja buscar a Deus de todo o coração e não dividir seu coração com os ídolos deste mundo. Viver para Deus é buscá-lo além de uma experiência ocasional, é ser habitação do eterno. Legal.
esse tópico aqui ele termina com essa ideia de que nós somos um povo separado. Israel falhou, né, no sentido de que Deus ele esperava de Israel obediência, mas Israel em algum momento, em alguns momentos ele fazia assim o certo, fazia o que era certo o povo, mas em algum momento o povo também falhava com Deus, e a gente vai ver isso também no decorrer de toda a lição. Mas basicamente, ponto central, sermos um povo separado, um povo exclusivo, e aí você pode trazer um pouco dessa ideia para os seus alunos de que Deus escolheu cada um deles, eles não estão ali por mera ocasião ou tudo mais, ou porque o pai é crente e tudo mais, eles precisam estar ali, não. Cada um que está aí ouvindo a lição, que você está passando a lição, é porque foi escolhido de Deus. E se Deus escolheu, é porque tem um plano na vida de cada um deles. Então, traga essa importância, né, para os seus alunos também, para eles entenderem que eles só são apenas números ali. Não, eles são mais do que isso, eles são pessoas separadas, escolhidas, e porque Deus ele tem um plano particular na vida de cada um deles. Podem ter ministérios parecidos, porém, Deus tem um plano particular na vida de cada um deles. Então, nesse tópico aqui, traga a importância deles serem habitação, de que nós somos também, e traga também a importância de que eles não são uma mera ocasião ali, o acaso de chegarem ali e estarem fazendo parte do grupo. Não, cada um no grupo é importante, cada um na igreja é importante, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas, enfim, nós somos separados e essa ideia de sermos propriedade também. Entenda uma coisa, quando você compra alguma... por exemplo, eu e a Poliana, nós recentemente compramos nosso apartamento. Está sendo construído, né? Está na planta. E já está, na verdade, já subiu, né? E tudo mais, já está sendo construído. Mas nós já compramos. Então, o apartamento é propriedade nossa, abaixo de Deus, que Deus nos deu. Mas é propriedade nossa. Então, eu tenho a capacidade, eu e a Poliana, de chegar ali e falar, esse aqui é o meu apartamento. E é assim que Deus faz conosco também. Ele olha para nós e fala, esse é meu. Esse é escolhido. Esse eu coloquei para ser algo grande e ele precisa realmente se posicionar. Então, no final das contas, Deus ele nos entende, nos mostra que nós somos propriedades dele, mas nós também precisamos nos enxergar assim também e sabemos que nós somos uma parte atuante e capazes sim de ajudar no reino de Deus. É sobre isso. Habitação, separados para uma grande obra também, e sabendo que todos nós somos importantes. Então, eu espero que tenha fechado um pouquinho esse tópico 1.1, mas basicamente, se você parou para perceber, é o que a gente já tem comentado ao decorrer de todas as lições, mas é sobre isso que fala o tópico 1.1. Amém? Algo a pontuar ou posso ir já para 1.2? Não, pode seguir. Alguém comentou aí também que a gente possa falar ou algo do tipo? Acho que vale a pena a gente fazer nessa última lição essa interação. Então, se alguém comentar, pode falar aí, que aí eu falo, tá? Isso, pessoal, vai comentando, que aí eu fico aqui no backstage só soltando os comentários, e aí o Rômulo vai respondendo. É isso aí, tá vendo? Agora vamos 1.2, sem culpa, né? Traz a importância da santidade, novamente 1.1, a importância de nós sermos separados, um povo que Deus escolheu para si, então ele exige de nós santidade e obediência. E agora nós temos 1.2, né? Vamos lá. Gostei dessa imagem aí da inteligência artificial, todo mundo barbudo, tem um que não tem a barba aí. Aí, tá vendo, gente? Vamos voltar aí, vamos dizer que é jovem aí, deixa sua barba crescer, que possamos começar aí uma revolução e voltar a essa época aí, todo mundo era barbudo. Enfim, 1.2, sem culpa. Esse tópico aqui traz um pouco a ideia de nós sermos libertos, né? Cristo veio para nos libertar. E eu coloquei aqui uma pergunta que eu acho que vale muito a pena você fazer para os seus alunos. Pergunte para eles o que é liberdade, sabe? Para você, né? Vamos perguntar, fulaninha, Joãozinho. Joãozinho, o que para você é liberdade? O que para você é ser liberto? E aí nós vamos, pode ser que seja um novo convertido, ou alguém que já tenha um tempo de casa, mas eu acho que vai ter muitas respostas diferentes aí. É basicamente aquela pergunta que você não vai dar uma resposta de imediato, você não vai repreender o que alguém falar, mas você vai ouvir cada um deles, cada um com a sua opinião, nesse sentido, né, um pouco fugindo teologicamente, o que seria isso, mas cada um vai falar qual o seu posicionamento de liberdade, e depois você traz o ensinamento sobre isso. Mas basicamente vai falar que você pode perguntar para eles o que é liberdade, e aí você pode trazer um pouco do que o mundo fala para o jovem, né? O mundo ele traz uma falsa ideia de liberdade. Ele fala, liberdade para você é você ficar com várias mulheres numa noite. Liberdade para você é você roubar o que é do outro, sem necessariamente ter suado por aquele bem ou algo do tipo. Ou você sair na vantagem de alguma coisa,
ou, enfim, o mundo pode pregar muitas coisas, né, para os jovens, principalmente. A gente sabe que o mundo ataca muitos jovens. O mundo liberdade para mim é eu poder usar uma droga ou algo do tipo, ou beber durante a noite, perder um pouco dos meus sentidos. Enfim, o mundo às vezes prega que isso é liberdade. Isso é você ser livre, isso é você viver a vida de fato. E aí, quando Cristo vem, né, a gente precisa botar isso teologicamente, aí é quando você vai fazer não uma repreensão, mas um, um entendimento por trás disso tudo, é você entender que, na verdade, liberdade é o que nós temos, liberdade é o que Cristo fez por nós. Esse mundo, né, prega que a liberdade é tudo isso que eu falei, esses exemplos que eu dei, mas na verdade é que nós somos prisioneiros do nosso próprio desejo. E na verdade, quando Cristo vem, ele nos mostra que nós não precisamos estar presos em nós, né, nos nossos desejos carnais, nas nossas vontades. E basicamente o que o mundo prega como liberdade, na verdade, é um aprisionamento. Então, que você possa pregar isso para os jovens, né, falar isso para os jovens, ensinar isso aos jovens, porque o mundo está a todo momento tentando tragar, o inimigo tenta tragar o jovem a todo momento com muitas coisas, sabe? A internet está aí para isso, em um clique você consegue acessar tantas coisas, então que nós possamos ter um ensinamento, né, sobre isso, que você possa ser esse ajudador na obra, no sentido de falar para os seus liderados o que é definitivamente essa liberdade. E voltando um pouco para o tópico, trazendo um pouco da aplicação, ele vai dizer assim, ó, a história do povo de Hebreu continua se repetindo na vida daqueles que fogem dos planos de Deus. E no final do tópico ele diz, além do pecado, sua vida fica presa na culpa. O perdão do Senhor parece nunca alcançar seu coração e assim não podem desfrutar da liberdade de Cristo. Devemos ter o entendimento de que foi para uma liberdade eterna que Cristo nos libertou. Olha só que frase interessante. Foi para uma liberdade eterna que Cristo nos libertou. Então, definitivamente é isso. Aquilo que o mundo prega como liberdade, na verdade, é um aprisionamento. Liberdade mesmo é o que Cristo fez por nós, na cruz do Calvário. Nos tirou debaixo do lamaçal desse pecado, dessa ideia da culpa, né? E nos colocou para essa grande obra também. Então, na verdade, liberdade é o que Cristo fez por nós. Liberdade é o posicionamento que Cristo nos colocou, de nós sermos lavados e remidos por Ele, e agora nós temos literalmente a liberdade de saber que eu posso repreender. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Então, liberdade é eu poder olhar para uma droga e falar que eu não preciso disso para ser feliz. Liberdade é eu olhar para o que é do outro e saber que é do outro, e eu posso conquistar o que é meu. É sobre essas coisas, entendeu? Na verdade, a Bíblia precisa ser muito prática no nosso dia a dia. A Bíblia é praticidade. Então, que nós viemos a sair um pouco dessa ideia da teoria, que nós viemos a praticar cada vez mais. E essa é uma oração que eu faço para mim, principalmente, e para cada um de nós. Enfim, trazendo novamente, ele nos tira dessa ideia da culpa, nos tira debaixo do fardo do pecado que o trouxe para o pecado original que trouxe o homem aí, a gente vem descendendo de tudo isso, e nos tira, leva a culpa sobre ele, se faz pecado, Isaías 53 diz que fala sobre isso, né? Que ele levou sobre si as nossas enfermidades, ou seja, a nossa culpa, ele morreu por amor a nós, para nos dar a liberdade. E, infelizmente, alguns usam essa liberdade e esse livre-arbítrio que nós temos, né? E às vezes nem reconhece Jesus como Filho de Deus. Mas, enfim, não é sobre isso que nós estamos aqui para pregar, mas é a ideia de que nós temos essa liberdade de vivermos uma vida de santidade e viver, né, para esse Deus que deu a vida por nós. Então, se ele deu a vida por nós, por que nós não devamos doar a nossa vida por ele também? É sobre isso. E é isso. Ele nos libertou e nos deu a capacidade e nos livrou debaixo desse jugo do pecado e sabemos que nós temos uma nova vida com ele. Enfim, acho que pode ter ficado um pouco claro. Se não ficou, comente aí também. A gente vai fazer um plano de fundo se for necessário também. Né? Algum comentário ou não? Não, ainda não. Só o pessoal que tá Ed, vamos chegando. lá, gente. Gente, Temos vamos 12 interagir. pessoas aí na live com a gente. Bastante gente. Vamos Então, interagir, ou pelo menos fala que ficou claro, né? Pra gente saber que também não tá jogando assim alguns assuntos e ficou muito sem explicação. Mas basicamente, vou fazer um plano de fundo, já que essa revista está bem prática. 1.1. A importância de nós sermos habitação, de nós sermos separados, um povo escolhido de Deus, lá o Israel e agora a igreja, né? A gente vai falar sobre isso também. E no 1.2 traz essa ideia da libertação, de que Cristo nos libertou
do que o pecado fez conosco, né? Adão pecou e a gente vem descendendo de um pecado, mas Cristo morre levando sobre si as nossas enfermidades e nos tirando a culpa, né? Que na verdade ele leva sobre si o que é o nosso pecado, a nossa culpa. Então, é sobre isso. Sossô Sussu comentou comentou aí, ó, aí. liberdade é poder escolher fazer o que é certo. E é isso Aí, que muitas aí. vezes o mundo não entende, né? A gente é taxado como antiquado por tudo mais, só que a gente não, justamente ao aceitar Jesus, ao viver do evangelho, a gente se livra dessas amarras que o mundo nos impõe, né? Porque a liberdade, justamente o que você falou, a liberdade que eles pregam é você poder se drogar, você se prostituir e tudo mais, e a gente sabe que isso se torna vícios, isso se tornam prisões, então realmente, a liberdade é poder escolher o que é certo, e o que é certo a partir da luz da palavra de Deus. E aí, seguindo isso que ela falou, né, nesse tópico 1.2, eu achei muito interessante quando ele fala aqui um pouquinho sobre prisão espiritual. E aí eu acho que esse tipo de prisão é o pior tipo de prisão. Paulo também vai falar um pouquinho sobre isso, né? Que ele estava preso fisicamente, mas a sua mente e o evangelho não estava aprisionado. E aí é uma passagem que você gosta muito, né, Romulo? Que é 2 Timóteo, a partir ali do 9. Eu vou ler aqui, É, né? Vou ler aqui, porque é uma passagem que o Romulo sempre tá trazendo à tona, e eu vou ler aqui rapidinho, né? Só para complementar um pouquinho mais. Diz assim, ó, a partir do 8. Lembrem-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio. 9. E por causa disso, sofro e estou preso como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa, se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo para os que foram escolhidos. 11. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos, com ele reinaremos. Se o negarmos, ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. 14. Lembre-se dessas coisas a todos e ordene-lhes na presença de Deus que deixem de brigar por causa das palavras. Essas discussões são inúteis e podem levar a grave prejuízo a quem as ouve. É isso, só um amém. complemento. Amém. Essa passagem é muito boa, realmente traz essa ideia, né? Da prisão. E aí é isso, acho que a palavra de Deus tem que ter esse impacto, sabe, na nossa vida. Mesmo que o nosso físico esteja preso, na verdade, aquilo que foi ensinado através de nós, né, abaixo de Deus, que Deus nos usou para ensinar, precisa se perpetuar, né? Então, enfim, que prendam o nosso corpo, que calem talvez a nossa boca, né, nossa boca física, mas na verdade nós já ensinamos, nós já falamos e nós já admoestamos, e mesmo que nos prendam fisicamente, a palavra de Deus ela nunca vai estar presa, porque ela vai estar no coração de cada um que a ouviu e tem a capacidade de continuar pregando de geração em geração. Então é sobre isso, né? Os discípulos nós não estão mais conosco, Paulo já não está mais conosco, mas a palavra de Deus realmente não está presa, porque chegou até mim e até você também. Então nós possamos continuar perpetualizando isso. Amém, E muito mais, bom, muito e bom. mais, esse tópico ele é muito importante também porque ele fala sobre o plano de Deus. O plano inicial não era que o povo sofresse, não era que o povo fosse levado cativo por diversas e diversas vezes. Existia um plano inicial lá, né, a promessa feita em Abraão, de que o povo seguisse em santidade. Foi a partir de escolhas, né? Foi a partir de alianças que o povo acabou vivendo de sua consequência. Mas aí a gente percebe o amor de Deus em ainda assim levantar pessoas para libertar o povo e também chamar a atenção para que eles voltassem à palavra de Deus. Então, esse ponto aqui é muito importante, porque às vezes o aluno fica assim, então Deus é um Deus muito ruim, Deus quis que as pessoas sofressem, como assim, isso aconteceu e tudo mais, e é importante que você, professor, saliente isso, que não era o plano, isso não fazia parte do plano inicial de Deus, né? Deus tinha um plano para esse povo, e não era, definitivamente não era esse, mas o povo ele vai colher a partir daquilo que ele está plantando. Então, acho que é muito importante fazer esse ponto de conexão também. É isso, importante. Aí eu acho que isso já linka diretamente no 2.1, que fala sobre a falha, né, de Israel e tudo mais, você vai ver que Israel, basicamente, ele está sofrendo aquilo que ele próprio plantou, né, aquilo que ele próprio esperou, né, com seus erros e tudo mais, ele está colhendo. Então você vai ver que Deus ele é um Deus justo, de fato é, né? Então vamos lá, 2 agora, né? Isso. Sacerdócio real.
Oi? Isso. Sacerdócio real. Deus queria mostrar às outras nações por meio de seu relacionamento com Israel, que ele é o único Deus que busca um relacionamento de amor e intimidade com o seu povo. Olha só que interessante. 2 pontos, né? Amor e intimidade. Então, enfim, é um Deus amoroso e é um Deus que deseja estar perto, né? E ele está sempre perto. Definitivamente estava com o seu povo e continua estando ainda nos dias atuais. E a gente entra no tópico 2.1, que fala sobre Israel falhou. E aqui nós temos um reflexo, né, do Antigo Testamento, trazendo a ideia de Israel, o Antigo Testamento, o povo escolhido de Deus. Hoje esse Israel talvez se estende a todos nós, né, de que nós aceitamos a mensagem, vivemos por essa mensagem, por esse Deus. Então nós temos Israel no Antigo Testamento talvez representando a igreja, né, atual. Então, enfim, esse é o tópico 2.2, mas vamos segurar aqui no 2.1. Ele fala que Israel deveria mostrar a grandeza de seu Deus, não por meio da pregação, mas pelo testemunho de vida. Olha só que interessante, vamos lá. A pregação é importante por si só? É importante, mas o testemunho de vida arranca muito mais. Sabe aquela ideia do falo o que eu fala, ou melhor, faça o que eu falo e não faça o que eu faço? Isso aí não dá certo, definitivamente. Tinha que ser aquilo que você está sendo pregado, você deve fazer, e aí vai ver que o testemunho de vida arrasta muito mais. Tem até existe um ditado sobre isso, que fala que o exemplo arrasta. Agora eu não sei qual é o primeiro, agora eu não vou lembrar, mas eu não vou lembrar, mas fala alguma coisa e depois fala que o exemplo arrasta. Então o exemplo seria basicamente a prática daquilo que está sendo falado, né? No final das contas, é sobre isso, né? Tá procurando aí o ditado ou não? Tá Escreve assim, o parecendo exemplo. o testemunho arrasta multidões. Bota assim, o exemplo arrasta, e vê se. As palavras convencem, mas o testemunho arrasta. Gente, olha isso aí é muito forte. Então, exemplo não, é testemunho. Mas isso é muito forte. Vamos botar aqui como se fosse algo falado e depois a teoria e depois a prática. Fala aí de novo, por favor. As palavras convencem, mas o testemunho arrasta. Vou deixar no. Legal. As palavras têm o poder de converter, convencer, e a gente tem que pregar, né? E pregue, né? Você tem boca, então que você pregue. Mas o testemunho arrasta, ou seja, por mais que você pregue, o seu dia a dia fala muito mais. Existe uma frase de São Francisco de Assis, acho que é São Francisco de Assis, ou é de Agostinho, tô bem legal nas minhas referências, mas eu acho que é de São Francisco de Assis, enfim, que fala que pregue o evangelho a todo momento e, se necessário, use palavras. Ou seja, nós estamos pregando a todo momento, gente, mas às vezes é necessário que seja verbalmente e nem sempre você vai pregar o evangelho verbalmente, mas através das suas ações, do seu cotidiano, do seu estilo de vida, da forma como você trata as pessoas, você está pregando o evangelho. Então, voltando, o testemunho, né? Mas pelo testemunho de vida, não por meio de palavras da pregação, mas pelo testemunho de vida. É assim que Israel deveria propagar esse Deus. Aí ele continua dizendo que a sua santidade seria um testemunho diante de outras nações, entretanto Israel abandonou as ordenanças. Israel abandonou as ordenanças e em alguns casos se tornou pior do que os gentios. Esse ponto aqui, estou destrinchando realmente o tópico, porque eu acho que esse tópico vale a pena a gente fazer desse jeito. Se tornou pior do que os gentios. O que tornaria Israel pior do que os gentios se todas as nações fora de Israel, se Israel foi contaminada por essas nações? A ideia de que traz, né, se tornou pior é a ideia de que Israel era o povo escolhido. Então Israel sabia o que era certo. E a partir do momento que Israel faz o que é errado aos olhos do Senhor, ele se torna pior. Justamente porque Israel não. Aí, o teu pai comentou, né? As palavras convencem, mas o testemunho arrasta. É isso. Fui Definitivamente. Oi? eu. O administrador da live, fui eu. Isso aí. Ah, legal, foi você que comentou. Tá. Enfim, trazendo novamente. Perdi um pouco no meu raciocínio. Sim, ó. Em alguns casos ele se tornou pior do que os gentios. Por quê? Porque Israel ele não era inocente conforme o que era certo e o que era errado. Talvez as demais nações, né, pecavam, sabiam que era de fato um pouco errado e tudo mais, mas não tinha
não era o povo escolhido de Deus, definitivamente. Deus, ele deu as ordenanças, ele descreveu ali a Moisés o que o povo deveria ou não fazer, qual era a forma certa de pensar, de se portar, e o povo estava falhando. Então, quando ele se torna pior do que os gentios, é porque Israel não era inocente. Então, o conhecimento, ele traz um peso muito grande na nossa vida, porque a partir do momento que eu sei, eu não sou mais inocente. E a partir do momento que eu não sou mais inocente, quando eu falho, eu estou falhando sabendo que eu estou errando. E isso é um peso muito grande. O conhecimento, por si só, ele é muito bom, mas ao mesmo tempo ele traz um peso muito maior, porque a partir do momento que você sabe que é errado, isso tudo se torna um peso muito maior. Então, enfim, eu acho que vale muito a pena a gente fazer esse paralelo. Porque ele se torna muito pior do que os gentios? Porque eles sabiam que estavam na idolatria, eles sabiam que estavam falhando contra o único Deus, o Deus que realmente atuou e fez por eles. Enfim, isso aí acho que dá um bom plano de fundo para você trazer um pouquinho na sua aula. Talvez não com as minhas palavras, mas eu acho que vale a pena muito você fazer esses dois paralelos, né? Aí ele continua dizendo que os planos de Deus, entretanto, não podem ser frustrados. Deus, ele sabia de tudo isso. E no final ele diz que Deus anunciou por meio de seus profetas que ele guardaria os fiéis no meio do seu povo, para que através deles viesse o Messias que salvaria o mundo. Ou seja, mesmo o povo continuando falhando com Deus, ele continua mostrando que ele escolheu aquela nação e ele continuaria até o final. Tanto que o Messias viria por aquela nação ali também. Então, enfim, Deus, ele é um Deus que promete, cumpre, nós falhamos com ele, mas ele não falha com a gente. Sabe a ideia de 2 Timóteo 2:11 ali? Ele fala que a palavra fiel é esta, que se morremos com ele viveremos, se perseverarmos com ele, reinaremos, se o negarmos, ele nos negará, porque ele é justo. Agora, se formos infiéis, ele permanece fiel. Ou seja, Israel foi infiel para com Deus, mas ele permaneceu fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. A sua fidelidade está acima de tudo. Então, enfim, nós podemos falhar, mas Deus, ele não falha. A partir do momento que ele deu uma ordenança a Abraão e ele falou que seria com o povo dele, ele foi até o final. Então, enfim, é sobre isso. Falei, né, sobre o processo e tal, porque pior, já expliquei também, acho que foi isso, fechei o 2.1, algo a comentar, falaria Não, alguma pode ser. coisa, ou alguém comentou alguma coisa, vamos A Sussu interagir. comentou. A Sussu comentou. Pois é, Rômulo, Israel falhou. E a É Patrícia isso. Camacho comentou agorinha. Esta lição é mesmo um resumo. É um resumão, né? É um resumo de tudo que a gente já passou aqui. Então, por isso que eu queria estabelecer isso. Caso ficasse algum ponto assim, que vocês pudessem comentar, a gente levaria aqui um pouquinho mais, porque é um resumo de tudo que a gente passou nesse trimestre. Então, eu acho que já dá para ir para o 2.2. Agora, nós tiramos agora Israel do Antigo Testamento, dessa ideia de Israel, e agora nós colocamos, né, a igreja na história, que agora é o Israel de Deus, e a igreja continua sendo atuante. Então, agora a gente vai fazer um paralelo, o que a igreja deveria fazer, né? E qual é o papel fundamental da igreja agora, que nós não temos mais agora o povo hebreu, quando Cristo veio, né? Agora o Novo Testamento, e nós temos aqueles que correspondem à mensagem de Cristo, que aceitaram a Cristo como único e suficiente Salvador. Na verdade, ele nos aceitou, né, de fato. Então, nós temos esse paralelo, trazendo agora a responsabilidade não de um povo escolhido de Deus de Israel, mas agora a igreja, o corpo de Cristo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ele fala que agora é a nossa vez, trazendo a gente para a história, né? Israel falhou na sua missão, mas o desejo de alcançar o mundo ainda estava vivo no coração de Deus, né? O Senhor, então, confiou a nós, sua igreja, o papel de ser testemunha do seu poder por meio da santidade e da obediência. Da mesma maneira que observamos a mão do Senhor na história de Israel, através da lei dos sacerdotes, juízes e profetas. No final do tópico, agora ele vai trazer um resumão do que eu quero comentar com você e colocar a gente na história de fato. Vemos a mão do Senhor guardando e conduzindo a igreja através de Cristo, que é o cabeça. Vamos lá, Colossenses, né? Fala lá em Colossenses que Cristo é o cabeça. Abre para mim aí, em Colossenses 1:18, para a gente dar uma lida. Acho que vale a pena. Aí ele continua dizendo, dos apóstolos e também dos discípulos até o dia de hoje. A igreja foi levantada para promover a verdade da palavra como uma luz em meio às trevas. Nesse tópico aqui eu botei assim, uma pergunta que você poderia fazer também para os seus alunos. Podemos contar com você? Né? Faça a pergunta para os seus alunos. E aí, a gente pode contar com você também? Cristo é o cabeça, a gente vai ler agora aí onde a Poliana está abrindo. Cristo é o cabeça e nós somos os demais membros do corpo.
Então, Cristo é o cabeça pensante, aquele que coordena a igreja, que mostra o caminho certo para onde a gente deve seguir, e nós somos o corpo que trabalha. Então, eu já falei um pouquinho sobre isso, não quero ser repetitivo, falei em outras lições, mas como essa lição é um resumo, vale a pena a gente trazer à tona novamente. Como eu falo, a igreja, falo sempre, né? A igreja é uma engrenagem, definitivamente. Cada um tem o seu papel ali de trabalhar e todos em conjunto fazem com que o corpo trabalhe cada vez mais. Então, talvez eu não seja a mão que tem a capacidade de alcançar alguma coisa, mas talvez eu seja uma orelha. Todo membro é importante. Acho que a Poliana achou aí. Achou? Achei. Dá uma lida pra gente. Lê Colossenses só o 18 e eu vejo se vai precisar de continuar lendo. Mas lê aí o 18. Colossenses 1:18. Tá. Diz assim: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitaram dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Amém. O 19 diz o quê? Deixa eu saber se foge um pouquinho do que. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Amém, amém. Vamos parar aí. Nossa, muito, muito bonito, né? Essa versão, gente, tá aí ó, a NVT, para você que quer adquirir, entra aí, qualquer site tá vendendo, é uma versão muito boa, de fácil entendimento. Então, eu aconselho todo mundo a ter uma versão NVT. Mesmo que você tenha alguma outra, talvez para o estudo, mas a NVT é muito bom para você ler corrido. Enfim, uma leitura corrida. Vamos trazer essa ideia novamente. Cristo é o cabeça, você vê que o próprio Pai coloca ele como cabeça. Cristo, Deus ele não é pego de surpresa. Quando o homem falhou ali no Éden, ele sabia que haveria uma ideia de restauração e tudo mais. Ele sabia que o seu filho unigênito, João 3,16 vai falar aí, né, que é um versículo que todo mundo conhece de cor. Enfim, ele é o Filho unigênito de Deus e Deus coloca sobre ele toda essa capacidade. Então, Cristo vem realmente para cumprir tudo aquilo que havia sido profetizado sobre ele. Ele cumpre a mensagem, ele é a mensagem, ele é a oferta também. Ele mesmo foi moído pelos nossos pecados. Então, você vê ele sendo um sacerdote, sendo a própria oferta também. E é por isso que nós temos o Cordeiro Perfeito de Deus, porque ele é definitivamente esse Cordeiro Perfeito. E, além das tantas atribuições que é dada a ele diretamente, ele também é o cabeça da igreja, ou seja, ele é o cabeça pensante. Como eu falei, nós somos o corpo. Existe algum outro versículo aí em Colossenses, mas agora eu não vou lembrar para a gente falar, mas ele vai falar assim, que Cristo é o cabeça e como é que o corpo, né, a igreja, como é que um vai falar que não precisa do outro, como é que o nariz vai falar que não precisa da orelha, a orelha que não precisa da boca, um braço que não precisa do outro, uma perna que não precisa da outra, enfim, todos nós somos importantes nesse meio. Cristo é o cabeça pensante e nós somos importantes. Por isso que eu botei, posso contar com você, porque um corpo incompleto é um corpo que vai ter as suas limitações, né? A gente pode saber fazer alguma coisa de bem feito, mas na verdade nem todo mundo vai conseguir ser tudo ao mesmo tempo, né? Uns cantam, outros pregam, e assim nós vamos fazendo com que o evangelho continue sendo propagado cada vez mais. Então, imagina se num culto não tivesse nenhum louvor, se tivesse apenas pregação, imagina que se não tivesse pregação, mas tivesse apenas louvor. Não, o culto se complementa a partir do momento que a ideia se põe em unidade. Então, é muito importante que nós venhamos a entender que todos nós somos importantes. Existem áreas de atuações parecidas, mas, na verdade, cada um Deus usa de uma forma diferente, né? Por exemplo, você pode ter o mesmo dom de pregação também, Deus pode te usar no ministério da palavra, do ensino, mas talvez você prega de uma forma mais suave, você não é tão energizado quanto algumas outras pessoas. Existem umas outras pessoas que já movimentam a igreja, traz um pouco mais de fogo para a igreja, mas não quer dizer que o ministério dele é mais importante que o seu. Não, todos nós somos importantes, todos nós somos um único corpo, e é impossível falar que eu não preciso de você, sendo que num corpo tudo é importante. Então é sobre isso, né? A igreja precisa de todos. Então, comece a atuar na sua igreja. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. E a partir do momento que você ainda não sabe, comece a fazer de tudo, que um dia Deus vai te mostrar o que é necessário. Então, é isso. A igreja é isso. É a nossa vez. É a nossa oportunidade de propagar o evangelho. Israel falhou. Nós, como igreja, falhamos sim, continuamos falhando, mas nós vivemos em um tempo da graça. Não estou pregando uma libertinagem. Mas a partir do momento que você se arrepende, você precisa se arrepender de todo o coração, Deus te dá uma nova oportunidade. E, na verdade, no final das contas, Ele quer que nós façamos parte dessa família para que nós venhamos a propagar a mensagem dele
aos que ainda precisam ouvir. Então, hoje, eu sou parte da igreja. Se alguém ainda não é, eu tenho a oportunidade e a obrigação de pegar essa mensagem àquela pessoa para que ela conheça esse evangelho e comece a fazer parte do corpo também, onde Cristo é o cabeça. Enfim, acho que é sobre isso, né? Nossa vez de pegar o evangelho. Acho que eu dei uma resumida aí. Tem algo a comentar? Não, só retomando agora os comentários, né? Domingos Silva, importante esse comentário, porque eu acho que eu nunca vi ele por aqui, pelo menos eu acho que ele nunca comentou. Seja bem-vindo, se for a primeira vez. Esse trimestre foi de bastante aprendizado. Também senti muito isso, principalmente por trazer os fatos de ordem cronológica, né? Também achei bastante. Só comentou aqui durante a sua fala, né? Deus permitiu que o povo continuasse falhando só para mostrar que eles precisavam de Jesus. É isso, definitivamente. E aí você lançou aquela pergunta, e aí a Patrícia colocou, né? Eis-me aqui, Senhor, né? Amém, amém. Legal. É isso. Podemos contar uns com os outros. Podemos contar com você assistindo essa live depois, deixando seu like? Espero que sim. Enfim, que possamos contar uns com os outros. Acho que o Domingos é novo também, não sei, né? Não sei. Acho que sim. Acho que sim. É. Bom que ele já tá ali, né? A escola dominical é aos domingos. Ai, muito bom essa palavra. Eu precisava fazer essa piada. Vamos lá, gente. Tópico 3. Seja bem-vindo aí domingo, se é a sua primeira oportunidade aqui com a gente. Aqui nós somos uma família. Dê a paz do Senhor aí pro domingo, galera. Chama ele pra perto. Talvez ele já esteja aqui sempre com a gente, né? A gente talvez não tenha percebido isso. Se aconteceu isso, nós pedimos perdão. Enfim, vamos lá, 3 agora? Aliança perpétua? Vamos finalizar? E gostou da piada. Legal. Sempre assisto depois do trabalho, hoje consegui. Que bênção, hein? Que bênção. E que gostou da piada. Eu achei péssima, mas enfim, a gente ri. Poliana não gosta das minhas piadas, eu acho de muito tiozão, mas eu fico feliz, tá vendo? É porque o homem ele tem um senso de humor muito aguçado, entendeu? É muito, muito apurado. Enfim, mas tamo junto aí, meu amigo. Vamos lá. É isso, a Patrícia Camaçu comentou, né? Antes da gente ir pro último tópico. Ninguém faz nada sozinho. Eu sou líder, professora, tesoureira e sei que o meu trabalho é importante, mas o que seria de mim sem a minha igreja, sem meus pastores, sem os jovens? Somos dependentes. É isso aí, verdade. É 1001 funções, aí ela vai acumulando, mas é isso. Se a gente não fizer, gente, é o que eu sempre falo, né? A gente pode sofrer. Nós, como pessoas, indivíduos, né, podemos sofrer, mas a obra, ela não pode sofrer e ela não pode parar. Então, se tiver que a gente se sacrificar, assumindo aí um monte de funções, que a gente faça, porque, né, o reino precisa. E aí ela falou, vou assistir para estudar, certeza. Você falou, né, sobre assistir depois. Legal. É porque eu acho que o pessoal assiste agora para participar, depois assiste para estudar de fato, né? Muito interessante. Acho que é mais para interagir com a gente, sabe? Acho muito legal isso. Para você que faz isso, poxa, meus parabéns. Legal de você ouvir 2 vezes praticamente a lição. Muito bom. Que legal, mas mesmo. É isso. Tá a importância de nós termos um ao outro. E é isso, gente. O que seria dessa live sem vocês aqui comentando, sabe? Enfim, todos nós. É isso. Nem para nascer nós nascemos sozinhos, gente. A gente precisa de alguém, sabe? Definitivamente. O homem é um ser relacional. Até Deus nos fez para isso, né? Para se relacionar com ele. Mas enfim, tá aí uma outra lição aí. 3, então, aliança perpétua. Vamos ler? Finalizar agora a revista, indo para o último tópico dessa revista. A aliança perpétua. O relacionamento entre Deus e Israel era firmado por meio de uma aliança e por meio dela o povo estaria com o Senhor. A base dessa aliança era a obediência e o amor a Deus, ou seja, Deus ele esperava do homem obediência e amor, né? Ser recíproco para com o seu amor. Vamos botar lá no jardim, né? Quando Deus ele dá uma ordenança a Adão, ele fala que ele poderia comer tudo menos daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, a primeira coisa que Deus exige do homem é a obediência. E o homem falha em obediência para com Deus. Então, enfim, no final das contas, Deus ele só quer obediência e quer uma reciprocidade no sentido do seu amor. Ele nos ama, então ele deseja que nós amemos também a ele. Enfim. 3.1, um acordo assinado. Ou melhor, nada a ver. Assinando um acordo. Não sei porque eu li desse jeito. Enfim, nesse tópico aqui vai trazer um pouco da ideia da importância de
de ter uma aliança, né? A aliança consiste em um pacto, é um acordo entre duas partes, no que ambos afirmam que vão cumprir. Olha só que interessante. Vou ler do início de novo, que eu quero aqui colocar um pouquinho do que eu e a Poliana estamos vivendo, né? Nada melhor do que um exemplo prático da nossa vida. Assinando um acordo. A aliança consiste em um pacto, é um acordo entre duas partes, no que ambos afirmam que vão cumprir sua parte no trato, como um acordo assinado. Deus tinha firmado esse trato com o pacto de Israel, através do qual ele garantia as bênçãos e a proteção. Enfim, vamos se ater nisso. É um acordo entre duas partes que afirmam que vão cumprir parte no trato, como um acordo assinado. Olha só que interessante. É um pouco do que a gente está vivendo do casamento, né? Eu e a Poliana. Nós não estamos casados ainda no papel, também no religioso ainda não aconteceu, né? Esse ano vai acontecer, mas a gente não é casado. Mas quando nós viemos a ser casados, né, passar para o casamento, vai ser um acordo entre duas partes, né? Um pacto entre duas partes, ou seja, eu farei promessas e juramentos a Poliana e ela também fará a mim, né? E aí, a partir desse momento, nós temos um acordo para a vida inteira. Então é interessante essa ideia do casamento. A gente poderia, se a gente tivesse mais tempo aqui, trazer um pouco mais dessa ideia, né? Nós somos apresentados como noiva de Cristo, novamente com a ideia de um casamento, né? Nós estamos aguardando o noivo. É legal, mas aí teria que ter mais tempo para a gente desenvolver um pouco mais desse ponto específico. Mas vamos manter aqui a ideia do casamento, né? Assim também como é um casamento, uma união entre duas pessoas, onde se afirmam que vão viver algo, que vão fazer juramentos e que será assim a vida inteira, né? Assim também é para com Deus, sabe? Nós fazemos o nosso juramento a partir do momento que nós aceitamos e temos ele na nossa vida. A partir desse momento, nós temos um pacto, um acordo entre duas partes. Só que diferente desse acordo de duas partes, Deus ele está sempre fazendo a parte dele. E o homem que acaba falhando e não fazendo a sua parte. É por isso que nós falhamos muito para com Deus. E, novamente, mesmo nós falhamos tanto com Deus, assim como a Poliana leu aí, né? Mesmo nós sendo infiéis, ele continua sendo fiel, pois ele não nega a si mesmo. Então é muito interessante essa ideia e esse amor de Deus que está acima, né, de tudo. Um amor capaz de se sacrificar, que foi o que Cristo fez por nós, um amor capaz de levar sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas dores, ao invés de nós morrermos na cruz do Calvário sendo crucificado ali, Cristo se crucifica por amor a nós. E a partir desse momento, nós temos a oportunidade de nós sermos libertos, né? Não vivemos mais debaixo do jugo desse pecado. E aí nós temos esse Deus se sacrificando por nós, basicamente por amor, né? Um amor que nem sempre, por muitas pessoas, não vão ser correspondido. Um amor que nem vai ser recíproco para com todos. Mas mesmo assim, é um amor sacrificial, é um amor total, é um amor perfeito. É o ágape, né? É o amor sacrificial. Então é muito interessante. Se a gente tivesse mais tempo também, a gente falaria daquela passagem de Pedro. Pedro, tu me amas. Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Então ali no original tem muito ali dessa ideia do amor ágape e o amor filéu. Enfim, mais tempo aí depois se a gente tivesse oportunidade. Mas no final das contas, Deus ele é um Deus que assinou um acordo para conosco. Sabe? A partir do momento que ele cria Adão ali daquele momento, e mesmo Adão falhando, Deus ele tinha um acordo com Adão, mesmo Adão tendo pecado com ele, mesmo Adão tendo quebrado essa aliança, esse acordo, Deus ele não revogou o seu acordo para com Adão. E tanto que foi capaz de enviar o segundo Adão para cumprir aquilo que o primeiro Adão não conseguiu cumprir. Enfim, esse Deus é um Deus maravilhoso, esse Deus é um Deus que não quebra os seus princípios, mas ele continua cumprindo cada um deles. Então, no final das contas, eu botei aqui, né? No final ele fala assim, ó, quando aceitamos a Jesus, assinamos um acordo no plano espiritual. Passamos a viver para Cristo por meio da obediência. Temos o direito de receber nossa parte no acordo. Desde bênçãos nessa vida como a salvação da nossa alma. Ou seja, mantendo-se obedientes, cumprindo as suas mensagens, as suas palavras, aquilo que ele ordenou. As bênçãos continuam nos cercando e, acima de tudo, no final, nós temos a salvação da nossa alma, das nossas vidas. Então, não tem nada melhor do que um dia nós sabemos que estaremos para sempre com Ele. Nessa aliança onde Ele nunca foi capaz de falhar, mas nós, como humanos e pecadores, não debaixo do jugo do pecado, mas pecadores, né, continuamos falhando, quebramos essa aliança, mas Ele nunca quebrou, nunca falhou para conosco. Então, nós nunca podemos, olha só que interessante, nós nunca vamos poder culpar Deus de nada, porque Deus, ele sempre esteve aqui. A partir do momento, talvez, que a igreja virou as costas para você,
quem virou as costas foram as pessoas, foram a igreja, não foi Deus. Então nunca você vai poder culpar Deus de nada, porque Deus, ele não é culpado de nada, definitivamente. Ele é só apenas um pai amoroso que exige de nós obediência e reciprocidade no amor que ele derrama sobre as nossas vidas. Então, é sobre isso, o tópico 3.1. É muito reflexão, né, esse tópico. Acho que vale a pena. É isso. Acho que você tem algo a comentar aí sobre essa ideia do casamento, falar um pouquinho sobre isso. Não, você sempre traz um resumo muito bom, só aqui ressaltando o comentário da Patrícia Camacho, né? Quem quebra o acordo fere o outro. Eu achei essa frase muito boa. Não sei se ela pegou de algum lugar, se ela pegou agora, mas eu achei exatamente isso. Essa lição também, no tópico 3, ela vem falar justamente sobre essa questão da aliança, que é um acordo entre duas partes, né? Não é um querendo muito e o outro querendo pouco. Os dois acordaram estar nessa união. E aí, quando um quebra esse acordo, acaba ferindo o outro. É como se fosse aquele elástico, né? Os dois estão segurando, cada um segura uma ponta. Quem soltar primeiro vai machucar o outro. Então, eu achei esse comentário muito legal, muito pertinente mesmo. E aí é isso, acho que você falou tudo. É isso, amém, muito bom. Quem quebra o acordo fere o outro. Legal, legal. Camaço Patrícia. Muito boa. É. Muito bom esse comentário. É isso. Patrícia tem o poder de resumir tudo que eu estava falando em uma frase. Acho muito bom isso. É Por isso, é mim, isso. aí, legal, legal. Bruno Lima comentou agora, por mim repetirei essa revista mais uma vez. Só lições maravilhosas, realmente. Se ela fosse dada de novo, acho que aí a gente sairia fera na história de Israel, né? Porque realmente são muitas nuances, né? Verdade. E tá aí, bota mais uma pergunta aí também, mais uma para os professores, né? Você tem feito a sua parte no acordo? Pergunta aí para os seus alunos aí se eles têm cumprido a parte deles, né? E para você também se pergunte, né? Que eu estou me perguntando também se eu tenho cumprido a minha parte do acordo. E na verdade a gente sempre pode melhorar um pouquinho mais, né? Enfim, gente, vamos para o 3.2. Eu queria, agora eu queria fazer o contrário. Eu queria que esse tópico que eu acabei de falar fosse o final, que eu achei que terminou muito bem, entendeu? Mas aí, enfim, vamos continuar aí para o 3.2, mas eu queria que o 3.1 tivesse sido o final. Enfim, garantia de vitória. Muitas pessoas têm criado estratégias, procurando lugares, têm feito tudo para serem abençoados. No entanto, o princípio da bênção que alcança a igreja é o mesmo que foi dado a Israel. Deus estabeleceu um princípio com seu povo. Se eles dessem ouvidos às palavras do Senhor, seriam abençoados e não precisariam se preocupar. A bênção viria até eles. As leis do Senhor, finalzinho, né, do tópico. As leis do Senhor não foram estabelecidas para satisfazer o ego de um Deus autoritário. Olha só que interessante, né? O que as pessoas tanto usam, talvez na Bíblia, para falar que Deus é um Deus talvez que é autoritário. Vamos lá, gente, vamos entrar em outro assunto também. Se Deus ele fosse autoritário, ele teria todo o direito de ser autoritário. Ele é criador de todas as coisas, ele foi quem criou tudo. Mas mesmo sendo Deus que criou tudo, com o seu amor, ele nos dá o seu livre-arbítrio, o livre-arbítrio também, né? De nós fazermos as nossas escolhas. Então, mesmo se ele fosse autoritário, ele teria todo o direito de ser autoritário, porque ele é dono de tudo. Mas mesmo ele sendo dono de tudo, ele nos dá a capacidade de escolhermos, né? Porque, olha só que interessante. Vamos continuar aqui. Vamos continuar nessa ideia, né? Para a gente fomentar um pouquinho mais esse tópico. Deus, ele poderia ser autoritário por si só, né, de exigir uma coisa e cumprir. Mas na verdade, Deus ele não quer que nós o amemos simplesmente por mero senso de obrigação. Não é sobre isso. Olha só que interessante. Eu fico pensando aqui e vou falando. Deus ele não quer. Tá muito boa essa lição, né? Tá muito na minha área assim que eu gosto. Deus ele não quer que nós o amemos simplesmente por ele ser autoritário, simplesmente por uma mera obrigação de amá-lo, até porque ele é criador de todas as coisas e você tem que me amar e ponto final. Não é sobre isso, porque pensa comigo, assim como um casamento, assim como eu tenho escolhido a Poliana, eu não amo a Poliana por obrigação. Tem uma pregação do Luciano Subirá que ele fala muito sobre isso. Ele fala, imagine se eu acordasse todo dia, olhasse para minha mulher e falasse, eu te amo. E aí quando ela abrisse um sorriso, ele falasse, fazer o quê, né? Deus mandou te amar, eu tenho que te amar. Ou seja, é um mero senso de obrigação. Deus ele não quer que seja isso, nem que seja dessa forma com ele. Deus ele quer que nós o amemos, não por obrigação, mas simplesmente pelo desejo de amarmos a ele e saber que ele é tudo na nossa vida. Então, legal, isso é muito interessante. Nem Deus, sendo Deus, ele exige isso simplesmente porque ele quer o seu amor e ponto final. Deus ele não é um Deus carente.
por ser autoritário e falar, não, todo mundo tem que me amar, né? Eu tenho que ser amado. Não é sobre isso. Deus, ele quer que você o ame simplesmente porque você precisa dele. Simplesmente nós precisamos, mas ele quer que nós o amemos simplesmente porque, pelo ato não apenas de... Ai, me ajuda aí. Não, ó, eu quero deixar isso aqui pra gente terminar com esse ensinamento legal. Não é algo que precisa ser feito por obrigação, mas é por prazer. É isso, essa palavra que eu estou tentando lembrar. Precisa ser por prazer. Eu não amo a Poliana porque é obrigação minha, porque eu vou me casar com ela. Não é sobre isso, porque ela vai ser minha mulher, vai se tornar minha mulher. Não é sobre isso. Eu amo ela pelo prazer de amá-la, porque é bom estar com ela todos os dias, é bom nos relacionarmos todos os dias. Assim também precisa ser com Deus, né? Que nós viemos a amar a presença de Deus. É por prazer de amá-lo e não por obrigação de amá-lo. Foi bom, hein? Isso aí foi forte, hein? Isso aí foi forte, hein? Foi bom, foi bom. Vamos lá. Então, no final, ele fala muito sobre nós termos dado ouvidos, né? As leis do Senhor não foram estabelecidas para satisfazer o ego de Deus, de um Deus autoritário. Pelo contrário, os seus mandamentos, além de abençoar, têm o objetivo de proteger aqueles que o aceitam de todo o seu coração. Aí, no final, eu botei aqui, nós temos dado ouvido. Será que eu e você, nós temos dado ouvido a essa mensagem? No final das contas, Deus, ele exige algo importante pra gente, que é nós darmos ouvidos. E a verdade é que a gente dá ouvido a tanta coisa, né, gente? A gente vê tanta fake news aí na internet, a gente dá ouvidos, lê e costuma acreditar aquilo como sendo verdade absoluta, sendo que a Bíblia, né, que é um manual pra gente, que fala tanto conosco. Deus, ele às vezes fala de forma audível com algumas pessoas e ele fala principalmente através da sua palavra. Então, não estou conseguindo ouvir a voz de Deus. Gente, abre a Bíblia. A Bíblia está ali, está Deus falando com o seu povo e admoestando o seu povo também. Então, no final das contas, nós temos dado ouvidos a essa mensagem? Pergunta para os seus alunos, fique com essa reflexão, eu também fiquei, e não vai ter uma resposta, não. É literalmente para você pensar, é o que eu estou pensando também agora, nesse finalzinho de revista e de tópico. Acho que é sobre isso, gente. Acho que foi uma lição, para mim, foi uma lição muito boa, de muito aprendizado. Também eu gosto de te ouvir falar, né? Porque realmente é a sua área. O Rômulo, ele prega muito nessa vertente, assim. Da mesma forma que ele tá falando aqui na aula, que ele tá dando aula, é a forma como ele prega. Então, né, é quase uma pregação aí, muito legal ouvir. Eu gosto muito. Realmente, cada um vai ser usado na sua área, né, gente? Por isso que é bom, às vezes, também ter mais de um professor na classe. Até para o aluno ter outras visões, outros pensamentos. E também ter outros estilos, né, de trazer a palavra. Acho isso muito legal. E também você fica mais confortável, no sentido assim, tem um domingo que eu não posso ir, tem outra pessoa para suprir, e aí você não se esgota tão rápido. Mas, enfim, é muito legal ter essa pluralidade de pensamentos, né, que levam para o mesmo caminho, que é a compreensão da palavra de Deus da melhor forma possível. E aí, acho que é isso, gente. Vai comentando aí enquanto eu leio a conclusão. Conclusão. Os registros dos sucessos e dos fracassos de Israel descritos nos livros históricos servem como uma bússola para a Igreja do Senhor na atualidade. Em Cristo, podemos prosseguir sendo luz em meio ao mundo que anda na escuridão. Isso aí está em concordância com na introdução. Na introdução é um ponto-chave, agora eu não lembro. Mas é isso. Os livros históricos apontam os erros, apontam, né, tudo aquilo que o povo passou para que a gente aprenda e não cometa os mesmos erros, né? Às vezes a gente paga para ver, a gente comete os mesmos erros, mas a Bíblia, né, esse nicho de livros históricos está aí justamente para isso, para a gente aprenda com os erros passados e, né, se endireite. E ache o caminho, né? Acho que é isso. O Antigo Testamento, ele aponta para o caminho, né? Ele aponta para o plano perfeito, para o cumprimento do plano perfeito. Enfim, é isso. Quer falar alguma coisa? É isso, não. Acho que finalizou legal. Gostei muito da revista. Amém, amém. Muito bom, gente, essa revista. Foi um trimestre muito abençoado, assim, na nossa vida como casal, individual também. Tenho certeza para cada um dos professores que acompanham o canal aqui, Boa Semente. Muito bom, gente. Mais uma revista aí finalizada, né? Faça um lanchinho, sei lá, combina aí com seus liderados para fazer um café da manhã. São coisas importantes, sabe? Que a gente tem que dar mais valor também. Faça um café da manhã de final de lição, responda aí as perguntas do Kahoot aí. Enfim, importantes, são coisas importantes. É isso, gente. É o que vai ficar marcado aí na mente dos seus alunos, no imaginário deles, né? E eles serão os futuros professores. Por isso que é bom plantar, é bom ali cuidar da base, porque o futuro da igreja está ali, né, com os jovens.
E aí é isso, o momento de oração de hoje é para que a nossa igreja viva em santidade aos preceitos do Senhor, para que possa alcançar as bênçãos de Deus. Ou seja, santidade e bênção andam junto, né? Um é condicionante do outro. É isso. Domingos comentou aqui também, ó. Muito bom, maravilha de Deus. Sou igual o Rômulo na aula. Sou igual ao Rômulo na aula, cheio da glória de Deus. Que legal, cada um vai ser dado de uma forma, é isso. Patrícia Camacho, Deus quer relacionamento. É relacionamento. E relacionamento não é obrigação. Deus é o nosso Pai e nós estamos sendo filho. Ela jogou uma pergunta aí, ó. Você joga a pergunta de lado, ela joga do outro. Caraca, muito bom. Caraca, é muito bom mesmo. Nós estamos sendo filhos. É verdade. E que tipo de filho, né? Porque existem diversos tipos de filho. Que né? tipo de filho? Dá para se aprofundar aí mais. É verdade. Gente, isso aí dá para aprofundar muito. Que tipo de filho a gente tem sido? Aí, filho pródigo, né? O filho pródigo que pede tudo que tem e vai embora. Ou talvez o filho que fica. Mas o filho que fica também também não estava tão certo ali das ideias também, não. Porque ele estava ali, mas estava fazendo por o quê? Por obrigação. E achando que Deus era obrigado. Né? E, na verdade, tudo que ele tinha já era dele. Né? Tudo que o pai tinha já era dele. Então, tem muito filho que é pródigo, que vai embora, depois volta, tenta prazeres da vida aí e volta, né? E Deus ele recebe de braços abertos. E tem muitos filhos que estão dentro e estão perdidos também, porque acham que, pela religiosidade, né, de fazer, e acha que é por obrigação. E não é sobre isso, que possamos fazer por prazer. É isso. E se alegre quando um irmão seu voltar, né? Quando o pródigo voltar, que nós vamos abrir os braços. É isso, ela comentou mais aqui, ó, Isaías 64:8. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro e tu o nosso olheiro, e todos nós a obra das suas mãos. Que passagem linda, né? Ele é o seu pai, mas como você se sente filho? Você se comporta como filho? Inclusive, eu vou reassistir essa aula para pegar os insights que vocês vão colocando, né, durante os comentários. Eu acho muito legal. E aí ela comentou, indo para algum outro lado, ela falou: temos um belo café de encerramento. Espero não esquecer a foto. Pode deixar que eu lembro. Domingo eu vou estar lá no grupo do WhatsApp, lembrando vocês de tirar a foto. Não esqueça a foto. Vai ser muito legal, gente. Inclusive, a gente sempre tem aqui mais ou menos as mesmas pessoas que vão mandando as fotos, né? Claudete, da semana que a gente, inclusive, ela mandou. Mas essa também já tinha me mandado. Mas, gente, manda, mesmo que seja repetido, manda. Vou ver se eu consigo abrir o grupo também, para ver se todo mundo consegue postar lá. A gente vai fazer uma parada bem legal aí para esse fim de trimestre. E aí é isso, já li aqui o momento de oração. A ideia é para que a gente ore que a nossa igreja viva em santidade aos preceitos do Senhor, para que as bênçãos venham nos alcançar. E aí é isso, vamos orar? Vamos orar. Vamos lá, oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais um trimestre na sua presença. Foi um trimestre aí de bastante aprendizado, onde além de conhecer mais do Senhor, nós pudemos conhecer um pouquinho do seu povo também. Tanto lá no mundo antigo, quanto aqui na atualidade, conhecendo cada professor que está ali desempenhando essa obra, aonde quer que o Senhor tenha os chamado. Nosso pedido nessa oração de hoje é muito direcionado. A nossa oração é para que nossa igreja, nós, como igreja, venhamos viver em santidade, venhamos te buscar cada vez mais, pois nós sabemos que é através da santidade, da obediência e do amor que as suas bênçãos nos encontrarão. E é isso, Deus, muito obrigado, que a aula de domingo venha a ser uma aula de encerramento, uma aula maravilhosa, uma aula de muita alegria, porque mais uma vez cumprimos o nosso chamado, mais uma vez cumprimos ali um trimestre, que o próximo trimestre venha a ser um trimestre abençoado, que venha a ser uma revista que venha trazer bastante conhecimento para o teu povo, que nós sabemos que sem conhecimento o povo ele perece. Mas nossa ideia aqui é compartilhar cada vez mais, por isso nós pedimos também que o Senhor continue nos fortalecendo, tanto aqui no canal, quanto os professores que estão à frente dessa obra. Nós sabemos que não é fácil, é uma obra difícil, é uma obra espinhosa, mas, Senhor, continue nos usando, continue nos dando força. E é isso, muito obrigado por essa aula, muito obrigado por esse trimestre, é tudo isso que eu te peço, e eu já te agradeço pelo próximo trimestre. Amém! Amém. É isso, ó. Últimos comentários aqui, ó. Eita Deus, é isso, virou uma pregação, os insights que ela botou aí no finalzinho, né? Glória gloriosa, é isso. Eu tenho uma bebê e ela tira o meu juízo. Aí esqueço. Não, eu vou lembrar, pode deixar que eu lembro. E aí vocês vão postar lá no grupo. É isso, gente, ó. Pra finalizar, aproveitando que vocês estão aqui, no vídeo principal, no vídeo dos adultos, agora na lição 13,
em comemoração aos 40 mil inscritos, está rolando um sorteio. Então vai lá, assiste o vídeo, que eu acho que tá rolando pelos comentários mesmo do vídeo. Então você assiste o vídeo, assiste a aula dos adultos, que também tá sendo uma revista muito legal. A revista, no geral, tá tratando sobre famílias. Então vale a pena de você ir lá assistir. E aí, na lição 13, eu vou ver se eu consigo deixar o link aqui no box de informações. Assistam, que tá rolando um sorteio também. O sorteio vale tanto para quem tá no vídeo dos adultos, né? Quem tá no nicho dos adultos, mas também quem tá no nicho dos jovens. Então, faça parte desse sorteio, faça parte dessa obra. E também, mais uma vez, muito obrigada aí pelos 40 mil inscritos. Já estamos 40 mil e 100 inscritos? Não sei. Não sei, gente. Tá aí bastante inscritos aí. Muito obrigada. E é isso. Quer falar mais alguma coisa? Não, é isso aí. Só volte na live, deixe seu like, sua visualização. E é isso, gente. Mais uma revista aí. Se ficou com a gente do início ao final, comente. E semana que vem estaremos aqui com a nova revista. Até quando o bicho voltar para nos buscar. Que possamos continuar trazendo a mensagem dele, né? E principalmente escola dominical. Gente, escola dominical é muito bom. Dê importância à escola dominical, faz para os seus alunos. E é isso, né? Possamos dar valor à escola dominical, que é tão importante no nosso meio, que traz tanto ensinamento para os cristãos. É isso. Tchau, até a próxima semana. Tchau,